E aproveitando o dia de hoje, um dia muito festivo, muitos se reuniram com os seus pais, né, com as suas famílias, nós trouxemos um tema desse sermão como o Deus que é Pai, e não um Deus que é, porque só existe um que é o Pai, que é o nosso Pai, o nosso Senhor. E nós vamos refletir um pouco acerca do que essa paternidade pode gerar em nós. Nós sabemos que é um dilema muitíssimo grande entre os maiores teólogos reformadores de entender como um Deus tão grande se relaciona com pessoas tão pequenas. E as pessoas tentam trazer um conceito, por mais inteligente que seja, e por muitas vezes chega num momento que elas não conseguem mais avançar, porque é uma relação de um Deus muitíssimo grande, de um Deus muitíssimo poderoso, de um Deus que fez maravilhas, faz maravilhas e fará até que Ele volte, se relaciona com pessoas como eu e como você. E nós, por muitas vezes, não conseguiremos explicar, e essa também não é a minha intenção nesta noite. Mas o que é que essa paternidade, por mais complexa que seja, ela pode gerar em nós? O que é que essa paternidade em Deus pode gerar dentro de nós? Eu quero começar trazendo um texto que está em 1 João capítulo 3, no verso 1, que diz: vamos ler todos juntos? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a entender a palavra do Senhor nesta noite. Que o Senhor encontre neste lugar filhos e filhas do Senhor, e que a palavra do Senhor ela continue falando e reverberando em nossos corações. Peço o auxílio do Senhor na pregação desta noite, porque eu compreendo o tamanho da palavra e compreendo também o meu tamanho diante do Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós lemos e começamos a ler um texto que é interessante, quando João, que é alguém que se propõe a escrever bastante sobre a relação de pai com filho, seja nas cartas de primeira, segunda ou no próprio Evangelho, e nós vamos entender que vejam como é grande o amor que Ele nos concedeu, que fôssemos chamados filhos. Mas existe um dilema que nós precisamos solucionar logo do começo. É que a partir do momento que você crer no Senhor Jesus, confessa com a sua boca que Ele ressuscitou e crê no seu coração que Ele pode te salvar, a partir desse momento você se torna filho e filha de Deus. Alguém já disse há muitos e muitos anos atrás, eu também sou filho de Deus. E você com certeza já ouviu alguém falando sobre isso em vários contextos. Ah, mas eu também tenho que descansar, né? Eu sou filho de Deus. Mas a realidade é, nem todo mundo tem essa chancela, essa autoridade, esse cartão como filho e filha. Nós alcançamos essa característica, essa posição a partir do momento que nós declaramos e confessamos Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. A partir desse momento nós podemos falar que Deus, Ele sim, é o nosso Pai. Nós somos filhos do Senhor. E o texto vai falar, chamados filhos, o que de fato somos. E porque o mundo nunca vai compreender essa relação de paternidade, porque o mundo não conhece. E essa relação de paternidade pode ser um pouco mais complexa para uma pessoa que tem dificuldade com o próprio pai terreno, ou que já teve problema com o seu pai. A imagem de hombridade que essa pessoa tem é do pai bruto, do pai sem nenhum tipo de sentimento para com a pessoa, de um pai que não expressa nenhum tipo de carinho, de afeto, nem mesmo no aniversário. E quando recebe um presente, nem obrigado fala. Existe esse tipo de pai terreno. E por muitas vezes a pessoa tem dificuldade de se relacionar com Deus Pai, o Deus poderoso, por conta da sua relação horizontal dela para com outra pessoa chamada pai. Só que o mundo pode não entender como você consegue se relacionar com Deus Pai dessa maneira, sendo que você não tem uma boa experiência e nunca vai compreender. Porque o Deus Pai
é um Deus que é galardoador em nos abençoar. Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Ele nos recompensa, nos corrige em amor. Então, quando o texto vai falar, o primeiro texto que nós lemos, vai dizer assim, que nós somos filhos de Deus, a partir do momento que cremos que Ele é o nosso Senhor. E o mundo nunca vai conhecer essa perspectiva que o mundo não conhece. É aquela ideia, eu não posso querer que o mundo se comporte como eu me comporto conhecendo a Cristo, sendo que eles nunca conheceram Jesus. Como é que eu vou querer que o mundo se comporte como um cristão, se o mundo não conhece? E aqui eu trago o que eu falei no começo. Nos deparamos com algo complexo. A ideia de um ser supremo que se relaciona com os seres de uma condição distante daquilo que ele é e, ao mesmo tempo, em uma condição tão próxima em relação à sua presença, ao ponto de chamar de Emanuel. Então, Deus longe, muito longe, que por muitas vezes na nossa oração parece que Ele está muito, muito longe. Mas a partir do momento que nós declaramos e cantamos e pedimos e agradecemos, sentimos a sua presença de perto, ao ponto de chamarmos: o Senhor é um Deus Emanuel. E essas não são minhas palavras, meus irmãos, a palavra do próprio texto de Mateus. A Virgem Maria, ela ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele chamarão como Deus conosco. E esse Deus conosco não é numa perspectiva tão somente do nome, para você citar um dos nomes de Deus, não. É porque, de fato, Ele é um Deus presente. E nós observamos essa presença dEle em vários aspectos da palavra de Deus. Seja com Abraão, lá no Antigo, a ponto de Isaac perder a sua própria vida ali, e ele ser o Deus de perto naquele momento. Mas também, lá no Novo Testamento, quando perguntam, vamos afundar, o mar se revolta, e agora? Ele está ali. Então nós observamos o Deus que é próximo. Então uma relação, meus irmãos, de pai, que é muito, muito, muito grande, mas que mesmo assim, ele se coloca na posição de proximidade, de muito próximo para com as nossas vidas. Aqui, nós podemos ter uma outra ideia de um outro texto. João, mais uma vez, e Paulo agora em Romanos, que vai dizer: contudo, aos que receberam, aos que creram, não só receber, não é porque eu recebo, que eu ouço, que eu sento no banco, que eu sou filho, filha de Deus, mas o que crê em seu nome, deu-lhes o direito de tornar o quê? Filhos. Receberam e creram no nome do Senhor, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram do próprio Deus. A ideia é que Ele nos escolheu, que Ele se revelou para nós. E Paulo, em Romanos, romantiza um pouco mais agora e traz uma ideia da realidade daquele povo, que diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, porque a relação de pai para com filho é uma relação do pai como o pai do filho pródigo. Meus irmãos, eu não vou ler o texto aqui, mas, se você já conhece, vai me permitir contar para quem não conhece a história do filho pródigo, ok? O filho fala: pai, eu quero tudo que me cabe, por favor. Eu vou dar uma passeada, eu acho que eu preciso do que tem para mim. E o pai vai lá, e o pai faz o quê? Dá o que lhe cabe, e o filho, sebo nas canelas, vai-se embora. Depois o filho vê o que estava passando, a luta, a prova, e trabalhando, e comendo só, e fala: mas eu tenho um pai. E ele volta. E aquela relação, por muitas vezes nós falamos, mas o pai recebe o seu filho, e coloca um anel, coloca uma sandália em seus pés, uma roupa bonita, mata e faz um jantarzão para o filho. Mas existe algo, um detalhe na história, que inclusive o Marcos Botelho, um pastor, comentou, e também o MacArthur, ele fala sobre isso, que vai dizer: o pai, quando vê o filho, o texto vai dizer que ele corre depressa para encontrar o seu filho. Você pode perguntar, mas qual o problema disso aí? É porque, meu irmão, na condição daquele pai, correr atrás de alguém era uma imagem de humilhação.
Na idade, naquele contexto, quando uma pessoa na posição do pai, que tinha muitos bens, é tanto que ele divide com os seus filhos, quando ele corre, ele está se humilhando para ir de encontro ao seu filho. Porque qual era a posição mais correta? Sentar, cruzar as pernas e você que venha. Porque quem saiu foi você, não fui eu. Mas o pai, representando a nossa relação, ele corre atrás do seu filho. E nesse correr atrás do seu filho, ele fala: agora sim, você está no lugar correto. E eu vou colocar um anel no seu dedo, colocar uma sandália nos seus pés, e vou tratar você diferente, porque eu sou o seu pai. E nós fazemos muitas vezes a mesma coisa com o nosso pai. Mas da mesma forma ele se revela para nós. Por muitas vezes eu não consigo orar, eu não consigo pedir, eu não consigo fazer qualquer outra coisa depois que eu peco, não é por causa de Deus, é por causa de mim mesmo. Que eu fico constrangido, com vergonha. Me dá um sentimento estranho. Como é que ora depois de pecar? Não, nós ficamos constrangidos, o pecado gera isso em nós. Mas o Senhor está à disposição, está pronto para ouvir o clamor do seu filho. Como o pai, que chamam até, não de filho pródigo, mas de pai pródigo. O pai que corre e vai ao encontro do seu filho. Então, Paulo vai falar: pois vocês não receberam um espírito que o escravize. A relação dos filhos com o seu pai, meu irmão e minha irmã. Se você já é crente, glória a Deus nas alturas. Se você ainda não é, quando você começar a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, nós não podemos nos relacionar com Deus como uma pessoa que oprime e que nós trabalhamos por obrigação. Se você trabalha por obrigação para Jesus, está tudo errado. Pare logo agora. É uma relação, meu irmão, de amor. Nós servimos porque o adoramos. Nós servimos a Deus porque primeiro nós adoramos a Ele. Então não é relação de peso. Servir a Deus com peso. Eita, meu Deus, de novo. Vixe, que chatice. Vixe, então, só correr de igreja. Estou cansado já. Meu irmão. Tem que ter prazer no serviço do Senhor. Por isso que Paulo vai falar: pois vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente temerem. Mas receberam um espírito que o quê? Os torna filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E nós falamos do Deus Emanuel, do Deus que é presente, mesmo sendo um Deus muito grande. Nós falamos do Pai que corre de encontro ao Filho. E Paulo usa uma linguagem muito infantil. Paulo usa uma linguagem que uma criança fala, até hoje inclusive, que é Abba. E Abba é uma palavra em aramaico que significa paizinho. Uma relação de intimidade do filho para com o seu pai. Então Paulo, de maneira proposital, coloca essa expressão aqui. Ele fala: por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Uma relação muito próxima do seu filho para com o seu pai, que deveria ser assim com os pais terrenos também. Por muitas vezes o pai terreno abraça o povo na rua, beija o povo na rua, pega peso para uma senhorinha, mas em casa não dá um beijo no filho. Quando é dia de aniversário, quer dar vergonha. Eita, vou ter que falar parabéns hoje. Mas nós precisamos atentar para isso também. A dificuldade em expressar afeto do pai para com seu filho terreno. Meu pai, graças a Deus, quem beija é ele. Eu nunca vi um pai beijar que nem aquele não, rapaz. É na frente das pessoas. Pai, pelo amor de Deus, rapaz. O povo está aí. Não, na igreja. Pastor, meu pai vem e me beija. Espera aí, pai, pelo amor de Deus. Mas nós precisamos, meus irmãos, fazer esse tipo de coisa, porque a relação do pai com o seu filho, o Pai Celestial, é muito próxima para com as nossas vidas. Só que fica uma pergunta, e é uma pergunta que nós precisamos responder pelo menos de maneira mínima, que é: o que recebemos com a filiação de Deus para com o homem? Aí, com Cristo em suas linhas de amor, a religação do homem para com Deus e Deus para com o homem. Então, o que é que nós recebemos a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus? Alguma coisa nós ganhamos, muitas coisas nós recebemos pela graça, de graça, que não foi de graça, foi o sangue de Jesus na cruz no Calvário.
Por isso que aqui, olhe, Cristo em suas linhas de amor. Aqui o meu caminho, o seu caminho. Aqui o caminho de Cristo. O pecado tinha cortado isso aqui e tinha interrompido a nossa ligação. Mas a cruz nos ligou e o sangue de Jesus agora é a religação de Deus para com o homem. Por isso que muitos falam, não é religião não, viu? Mas religião é religar, meu irmão. Religare. É Jesus, olha, na cruz do Calvário, quando aquele sangue desceu, quando ele morreu e ressuscitou, agora nós temos livre acesso a Deus em Cristo Jesus. Por isso que é em suas linhas de amor. Porque a ligação com o Pai não foi feita com o sangue de Neto, de Pedro, irmã Rita, foi feita com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que nós podemos chamar com toda a certeza no coração, Ele é o nosso Pai. E nós temos acesso a Deus por Cristo Jesus. E não por nenhum outro meio. Peça à mãe que o filho atende. Só no Auto Compadecido isso acontece. Só lá. Mas o único método é através de Cristo Jesus. Tudo que passa disso é só conversa. Então nós recebemos o que primeiro? O que a paternidade de Deus gera em nós? O que é que nós recebemos? E a primeira coisa gera segurança. A paternidade de Deus, de Cristo Jesus, o Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, gera em nós e proporciona a nós segurança. E o texto vai dizer, mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue valioso de Jesus Cristo de Nazaré. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Sem Jesus eu não tinha como ter Deus como Pai. E o texto vai dizer, anulando em seu corpo a lei, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então nós, meus irmãos, essa paternidade gera em nós salvação. Nós temos a certeza da salvação. Eu não durmo salvo e morro no inferno não, e acordo no inferno. Eu vou ter que vigiar até dormindo, porque se eu pecar dormindo eu vou para o inferno. Meu irmão, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não fico vigiando não, vou ter que tomar cuidado aqui, tem que ficar, senão eu vou morrer, eu vou para o inferno. Meu amigo, minha irmã, em nome de Jesus. Nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Se você, com a sua boca e com o seu coração, confessou que esse rapaz, esse homem poderoso, é Jesus de Nazaré, e ressuscitou dos mortos, você foi salvo, foi salva. E você tem essa salvação, essa chance, esse carimbo, e o nome lá escrito, ó, o meu é mais difícil, né? Gesonias Rosa Neto. Imagina que lá que é no céu, né? Com um nome estranho desse. Gesonias Rosa Neto. Quando é um nome bonito, Bianca, né? É mais fácil escrever, Bianca. Aí me chamam de Jeconias, Jeremias, é tanto nome, menos Gesonias. Que eu nunca vi isso. Quando eu vou na clínica fazer exame, meu irmão, que eu vejo a pessoa engasgar, eu falei, sou eu. Engasgou é meu nome, não tem como. Porque ninguém vai engasgar com Guilherme, Bernardo, Lucas. Engasga com Gesonias. Mas nós temos a certeza da salvação em Cristo, porque lá, olha, a partir do momento que Ele escreve o nosso nome no livro da vida, meu amigo, borracha nenhuma no mundo apaga não. Então, gera em nós a paternidade, certeza da salvação em Cristo Jesus, que nós vamos morar no céu com Ele. Se você não tem essa certeza ainda, tem que ter, varão. Tem que ter. Porque eu sei, a gente pode morrer hoje, pode acabar tudo agora. Mas se morrer, meu amigo, vou estar com Jesus no céu. É a maior certeza que o crente pode ter, é para onde ele vai depois que tudo isso acabar. Ou céu ou inferno, mas eu quero estar com Jesus, meu filho, lá no céu. É cantando glória e glória o tempo inteiro. É por isso que o luto nós não compreendemos. É por isso que o luto é complexo para nós. A pessoa morrer, a gente perder, nunca mais encontrar, é complexo. Mas quando a pessoa morre em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, é motivo de alegria.
mesmo sendo difícil, que é difícil, tem que chorar mesmo. É complicado, claro que é. Mas se um dia a pessoa confessou que ele é Cristo Jesus, a certeza que nós temos é que ela está no céu com Cristo Jesus também. É a certeza que nós temos. Certeza que nós temos nele, ele nos dá essa certeza. Só que também, essa mesma paternidade, ela gera... Zac, parou aqui. Essa mesma paternidade gera em nós também provisão. E aqui vai um hino que diz: temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando sua mão vida de paz, perdão e salvação. E o refrão: se deserto. Exatamente. E agora, os irmãos cantam nosso... Essa parte eu não sabia. Amém. É a certeza que nós temos, que é a provisão do Senhor. Temos por luta passada, é luta, meu amigo. Umas temíveis que parece que não vai acabar não. Um negocinho que demora. Mas o Senhor tem livrado dela seus servos. É a provisão do Senhor em nossas vidas. E a provisão, né? Assim como nós temos muitos materiais falando sobre isso, a primeira é que nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Já a segunda, a certeza da provisão. Se você, meu irmão, é filho de Deus, se você obteve essa credencial de filho, nós também precisamos crer que Ele é a nossa provisão. Ou providência, como conceituou, né, John Piper também, significa suprir o que é necessário, dar sustento, apoio, portanto, é referência a Deus. Providência chegou a significar o ato de prover o que é necessário, sustentar ou governar o mundo. Então, em Cristo, como nós recebemos o Senhor como nosso Pai, nós temos a certeza que Ele é a providência na hora exata, no tempo exato, no lugar exato. Precisamos ter essa certeza dos nossos corações. Claro que a gente se desespera, que é comum, é normal o ser humano, viu? E estranho quem é muito calmo. Quem é muito calmo, no meio da turbulência, uma hora desliga, já passa mal, logo desmaia, já para o hospital. Quem é muito nervoso, não, já fala na cara, já fica logo, já chora. Mas aquela pessoa muito quietinha, muito calada, guardada, está passando a luta, calada, chega uma hora, meu amigo, que não segura mais não. Quando dá para chorar, chora 3 dias seguidos. Mas todo mundo tem o seu ponto, meu irmão. Somos seres humanos. E que bom, né? Que bom. Mas nós precisamos relembrar que na casa de Deus, o nosso Pai, é que Ele é a provisão daquilo que nós precisamos. Alguém já cantou que aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Mas o básico, Ele vai ser a provisão ainda. Ele é. Por isso que nós falamos o quê? O Jeová Jirê, o Deus da provisão. Por isso que um dos seus nomes é aquilo que Ele é, que é Jeová Jirê, o Deus da minha provisão. Por isso nós cantamos a música. Então, a certeza da salvação, a paternidade de Deus gera em nós certeza. E é bom repetir inúmeras vezes isso, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Se você, meu irmão, confessou, tenha certeza que seu lugar está guardado no céu. Viu? E a outra coisa é que Ele é a providência. Só que não para por aí. Outras coisas nós podemos obter com relação a isso. Que é, ficou um pouquinho pequeno, que é a sua semelhança. E aqui é algo interessante. A partir do momento que nós temos Deus como Pai, e é natural como Pai terreno, por mais que você não queira, por muitas vezes, parecer, você acaba parecendo com a pessoa. Porque você convive. E você começa a reproduzir coisas que o seu pai em casa faz. Seja ponto positivo ou ponto negativo.
da forma que o seu pai trata a sua mãe. Aí o rapaz casa, trata a esposa do mesmo jeito. Geralmente. Quando é coisa boa, que bom. Mas quando é coisa complicada, minha irmã, só Deus naquela casa, para transformar aquele coração. Na relação do pai com as pessoas. Se é um pai soberbo, a probabilidade da criança ser soberba é grande, viu? Certa vez eu estava com um rapaz que ele realmente tinha um ego elevado, sabe? Todo mundo percebia, né? Que ele... Rapaz, não vou falar o nome, lógico, né? Era soberbo o rapazinho, muito, sabe, Thalita? E certa vez, uma coordenadora da escola que o filho dele estudava, chegou, eu estava nesse momento, e a mãe começou a relatar como era o filho na escola. Olhe, não quer ficar com a nota menor que as pessoas. Quando alguém fala errado, ele tira a onda da pessoa. Ele sempre quer ser o primeiro nas coisas. Faz questão de dizer que fala inglês, e fala inglês o tempo inteiro na sala. Não sei com quem ele aprendeu isso. Quando tira uma nota boa, espalha para a escola inteira que tira uma nota boa. Quando tira uma nota baixa, guarda a prova e vai para casa. E uma criança de 11 anos. O pai falou, eu não sei. Ele deve ter, de fato, o ego um pouco elevado. É só resultado da convivência com o pai. Porque quanto mais próximo nós andamos, mais semelhante nós ficamos com a pessoa. Bem assim é a nossa relação do nosso pai, daquilo que ele é na sua essência. Quando nós estamos perto dele, como foi hoje pela manhã, nós começaremos a reproduzir como ele é. Porque quando nós falamos de discípulo, quando nós falamos de seguidores, nós falamos de um latim chamado imitation, que é você fazer de fato o que o seu mestre faz. Imitar. É a palavra imitar que realmente vai derivar a palavra imitação. Alguém que imita o outro tenta fazer da maneira mais próxima como a pessoa é. Se alguém quiser me imitar, né, vai pegar meus trejeitos, vai falar como eu falo. Imitar também, a gente faz isso às vezes, né? Imita Mateus falando. Então você acaba imitando como a pessoa é. E com Deus, o Deus Pai agora, com Deus terreno é assim, quem dirá com o nosso Pai. Só que com o nosso Pai não existe imperfeição, não existe pecado, não existe desvio de conduta, desvio de caráter, de nada. Existe apenas um bom caráter, um caráter aprovadíssimo e de como Ele quer que nós sejamos. E Ele compartilha com as nossas vidas, irmã Cláudia. Deus, Ele tem atributos que Ele comunica com o ser humano. Outros não. Deus, Ele tem características e atributos que Ele compartilha com os seus filhos, mas os outros Ele não compartilha. E quais são, pastor, que Ele não compartilha? A sua infinitude. Ele não tem limitações, Ele habita em luz inacessível. Um Deus de juízos insondáveis e cujos caminhos são inescrutáveis. Então esse aqui Ele não compartilha. Nós somos seres finitos, uma breve vida. Hoje, a perspectiva de vida no Brasil está a 72 anos, se não me falha a memória. Então, até 72, 80, 90, eita glória a Deus. 100, só alguns, viu? 100 é só alguns. Vamos parar de empolgação, né? Porque 100 já é demais para a gente. Né? Depois tem que cuidar da saúde, senão o motor tranca logo e pronto. Então, Ele não compartilha com as nossas vidas a sua infinitude. Ele é o único que é infinito. Ele não compartilha a autoexistência de Deus. Ele não depende absolutamente de nada. O nosso Pai não depende de ninguém para existir. E aqui tem uma outra expressão chamada ex nihilo, que é surgiu do nada. Deus surgiu. Quem criou Deus? Ele surgiu do nada. Agora nós, dependentes de duas pessoas, se gostarem ou não, e ter um filho, e Deus permitir isso. Então olha quanta coisa. Mas Deus também não compartilha a sua autoexistência, como se de alguma coisa precisasse. Então Deus é autossuficiente nele mesmo. Deus, Ele se criou do nada, não compartilha com o ser humano também. E Ele não compartilha a imutabilidade, Ele é sempre o mesmo, nós somos o mesmo. Vixe, basta alguém pisar no meu pé, para você ver se o bicho não pega, né? Uma hora eu estou triste, uma hora eu estou feliz. Parece João Grilo e Chicó, né? Estou feliz e triste, não aguento mais essa vida, ou vida desgraçada, ou vida sem jeito. Né?
estou feliz, estou triste, uma hora estou choroso, outra hora estou radiante em alegria, uma hora na crista da onda, rompendo em fé, e na outra, vixe, meu Deus, me ajuda a melhorar, senão eu vou morrer. E nós somos assim. Pense num povo complexo, meu irmão. Gente, olha, meu Deus do céu, cada cabeça de um jeito, acorda de um jeito, dorme de outro, passa o dia de outro. Por isso que casamento é algo complexo que ninguém nunca vai conseguir explicar quem fez, só sendo Deus. Duas pessoas, cada uma com sua cultura, moram na mesma casa. Não tem como não, é só sendo Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, que casamento sem Jesus, ele está findado ao fracasso. Me perdoe de falar isso. Eita, pastor, não precisa falar isso não, mas é. Casamento tem que ter Jesus no coração e no lar, viu? Casamento tem que ter Jesus dentro da casa, porque se com ele está difícil, imagine sem ele. E aqui ele também não compartilha com o ser humano essa possibilidade de não mudar. Ele é o mesmo. E nós, inclusive, falamos isso sempre. Ele é o mesmo que? Ontem, hoje e eternamente será sempre o mesmo. Então, o nosso Pai, ele é infinito, ele é autoexistente, ele não muda. Só que também ele compartilha com os seus filhos e filhas alguns pontos que nós podemos experimentar, que é, por exemplo, o amor, que vai dizer, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Então o Senhor compartilha com as nossas vidas o amor, a possibilidade de amar, sabendo que é um amor que por muitas vezes vai deslizar, mas ele compartilha com o ser humano a capacidade de amar. Existe, claro, o amor ágape, que é o amor do Senhor para com as nossas vidas. Existe o amor também da relação um para com o outro, mas existe a possibilidade de amar. Por isso que quando Cristo perguntou, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, amo. Pedro, tu me amas mesmo? Amo. E pela terceira vez ele pergunta, Pedro, tu me amas, varão? Então Deus, ele compartilha com os seus filhos a capacidade, a possibilidade de amar. É um atributo comunicável com os seus filhos. Mas ele também compartilha outros, que é a santidade. Diga o seguinte a toda a comunidade, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. E Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com a porção das iguarias, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes eunucos que permitisse não se contaminar. Daniel propôs em seu coração, nós também temos a possibilidade de viver em santidade. Deus compartilha com as nossas vidas a possibilidade de viver em santidade. O amor, a sua santidade e uma outra coisa que inclusive é um dos pontos da igreja multiplicadora, que é compaixão e graça, misericórdia. Então o amor, nós compreendemos o que o nosso Pai, ele não compartilha com as nossas vidas, mas também compreendemos aquilo que ele compartilha. O amor, a santidade e a misericórdia. Com misericordioso, tu te mostrarás misericordioso. O Senhor é clemente e cheio de compaixão, tardio em irar-se e em grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. E aqui em vermelho é uma definição de misericórdia. Misericórdia é como se fossem entranhas. É algo muito profundo que nós sentimos pelo outro. Então ele permite que nós também tenhamos esse tipo de sentimento, de olhar para outra pessoa e ter misericórdia, miséria com relação à condição dela vive. É um atributo que o nosso Pai, ele compartilha. Como vocês, pais, devem fazer com os seus filhos também. Aquilo que você tem de melhor, compartilhar com os seus filhos, para que ele reproduza também aquilo que você tem de bom. Então o nosso Pai, ele compartilha com as nossas vidas tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs. E aqui, um texto de Gálatas, Paulo, mais uma vez, vai dizer o seguinte: porquanto todos vós sois filhos por meio da fé em Cristo, pois todos quanto em Cristo foste batizado, de Cristo vos revestistes,
Não há judeu, não há grego, escravo, mulher, homem, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, meu irmão e minha irmã, nós alcançamos a paternidade de Deus nesse momento. Como eu comecei, eu finalizo. A partir do momento que nós cremos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E aqui tem uma imagem, e eu queria, nesse momento, ler com toda a igreja, se assim for possível. Está um pouco distante, mas eu vou voltar daqui a pouco, a partir do momento que eu vou ler o texto. Mas eu quero que você saia com essa pergunta respondida de maneira parcial. Como é que um Deus tão grande se relaciona com seres tão pequenos? Através de Cristo Jesus. Nós nos tornamos filhos e filhas e podemos chamar Abba, Pai. E esse sentimento e essa certeza tem que estar cravado em nossos corações. E se você, meu irmão e minha irmã, já tem essa certeza, que maravilha, que bom. Mas eu quero fazer também uma pergunta a você que por acaso ainda não tem Deus como seu Pai. Nesse momento nós estamos em oração, você que já é filho e filha, e eu gostaria de saber se há alguém aqui neste lugar que compreendeu que Deus é Pai, compreendeu que Deus é Senhor, que Ele compartilha os seus atributos para com as nossas vidas, que Ele é um Deus muitíssimo grande. Mas eu também quero, para corroborar com essa foto, pedir que projete Apocalipse capítulo 5. E nós estaremos lendo todo o capítulo. Eu vou pedir que você me ajude a ler Apocalipse capítulo 5. Texto NVI. Apocalipse 5, que diz. Vamos ler todos juntos. É um texto um pouquinho, não tão longo, 14 versículos apenas, dá para ler. Vamos ler todos juntos? Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os 7 selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos, pois foi morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então olhei,
E ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Esse mesmo Deus que eu li agora é o Deus que é o nosso Pai. O mesmo Deus que nós estamos lendo, que é digno de tudo isso, é o Deus que fala: olha, eu sou o seu Pai. Meu irmão, você está entendendo a cena? A cena é essa aqui, olha. Os 24 anciãos, eles tiram a sua coroa, se ajoelham ao redor do Senhor e falam: digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o domínio. E esse mesmo Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Por isso que mesmo quando nós estamos sem perspectiva, sem referência de Pai, nós temos um Pai que é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos...